Olá, pessoal. Boa noite, bom dia e boa tarde, né? Dependendo da hora que você esteja vendo esse podcast, tá? Hoje iremos falar sobre a migração como oportunidade de vida, tá? E iremos conversar com nosso famoso Valber, nosso amigo que migrou de país e hoje vai poder contar um pouquinho da sua experiência, tá? Depois da vinheta a gente vai ter esse papo. E aí, Valber? Opa, Tranquilo? Como que estamos? Estamos bem? tudo bem. Isso aí, vamos bater um papinho hoje, então. Só eu e Vamos, você, vamos sim. de frente com eu e você de frente com muros sociais. É, e aí, o assunto de hoje é bem intrigante, né? Falar um pouquinho sobre migração como oportunidade de vida, tá? Eu acho que deve ser interesse de muitas pessoas que pensam ou que tem alguém que já saiu do Brasil, foi tentar a vida fora, e eu acho que ter você com essa experiência aqui entre a gente, acho que é interessante compartilhar um pouquinho, né? O que te levou a querer migrar, o que você hoje tem de experiência a compartilhar com a gente, tal. As questões sociais, principalmente, né? Entre o Brasil e a Nova Zelândia, o país que você está vendo hoje, tá? E eu acho que será interessante para o pessoal que saber, né? É alguém que queira também migrar e ter esse podcast aqui como um incentivo maior a querer mudar de vida, né? E aí, tudo bem? Cara, Beleza. eu queria entender, tá? Na realidade, eu vou te fazer uma primeira pergunta. O que que fez você querer migrar de país, tá? Você tem isso muito fresquinho na cabeça? Cara, Lembra? a resposta é não, porque eu nem sei dizer exatamente quando isso surgiu na minha cabeça, no meu íntimo. Eu sei dizer que é algo muito antigo, lá por volta do ano 2000, mais ou menos. Tanto que pessoas que eu trabalhei lá na época já conversaram comigo que eu já falava lá atrás sobre isso, né? Queria morar fora, a questão de ter a experiência, viver uma coisa diferente, né? Mas não sabia exatamente aonde. Na verdade, até saberia dizer. Inicialmente, como tudo, né? O Renato Russo falava isso muito bem, que as coisas são vendidas para a gente como enlatados, né? De USA, né? Dos Estados Unidos. Eu, como a maioria dos brasileiros, tinha os Estados Unidos como aquele norte, né? Nova York, coisa do tipo. Então, eu queria migrar, mas não tinha a certeza, mas os Estados Unidos era a coisa mais latente na minha mente. Entendi, né? Acho que o sonho americano ele bate forte, né? Em todo mundo que não é americano. E é todo Exato. mundo mesmo. O cara às vezes está na Europa, está vendo bem e ele às vezes É é, porque, é picado pelo porque bichinho da o oportunidade. exatamente, o Ariano Suassuna, ele tem uma frase muito boa, Suassuna, desculpa, ele tem uma frase muito boa em que ele diz, eu não lembro exatamente a frase, mas o ponto é que os Estados Unidos ele não precisa mais mandar tanques e jatos, bombas para outros países para vencer uma guerra, né? Basta ele mandar Madonna, Mickey Mouse, né? E vou acrescentar aqui, né? O Hollywood, né? Eu acho que é uma coisa que foi até muito bem trabalhada para isso, foi idealizada para isso. Então eles invadem o país, né, o país alheio, e aí eu diria que quase que todos os países do mundo, e eles estão sempre se vendendo, desde que você é pequeno, aí vem Disney, aí vem filmes, e eles vão se reinventando, e vai adiante, vem iPhone e outras coisas mais, música. Aí eu digo que eu posso até dizer em cima dessa tua fala que o sonho americano, na realidade, ele é construído na cabeça da gente, né? Exatamente. Ele é. Ele é um objeto de estudo de marketing, né? Que te Uhum. faz pensar nos Estados Unidos quando você pensa em sair do Brasil. Claro que tem alguma pessoa ou outra que não, que eu não posso dizer que todo mundo tem esse interesse, mas sob o meu ponto de vista, é claro,
Mas a maioria das pessoas, elas são pegas pelos Estados Unidos. E quem não tem também vou migrar, vou morar nos Estados Unidos, tem aquela coisa de eu vou morar, eu vou visitar, por aí vai, por alguma razão, né? Uma curiosidade, né? Por conta da questão de tanto você assistir, querer visitar o Central Park, conhecer Nova York, ir nos parques da Disney e tal. Na Califórnia, eles sempre estão na mente da gente, porque eles e aí tem psicólogos, tem um monte de coisa ali por trás para estudar como eles vão entrar ali. Tem o iPhone, tem várias outras coisas que eles se reinventam, né? Isso aí. É interessante essa questão que tu levanta, que talvez a gente nem queira migrar, ou na primeira oportunidade a gente queira migrar para os Estados Unidos sem nem olhar para o mundo ao redor, né? Sim. E aí, talvez você pode falar um pouquinho o que te fez levar para Nova Zelândia, já que você tinha essa questão já de primeiro momento ir para os Estados Unidos, né? Sim. Então, a minha esposa, ela teve a felicidade de fazer um intercâmbio com muito esforço, uma coisa admirável que ela fez. À época, ela conseguiu, em 2006, ir para os Estados Unidos. Ela não queria ir para os Estados Unidos, ela é uma das pessoas que não queria, ela queria ir para a Inglaterra. Né? Ela tinha o desejo da Inglaterra lá, mas para os Estados Unidos ela teve que fazer das tripas coração para conseguir ir. Para a Inglaterra, ela tinha que vender 2 rins, aí não dava. Então, ela acabou optando pelo que dava, que era viável, foi os Estados Unidos. E eu também fiquei com esse interesse, porque naquela época, ainda em 2006, eu ainda tinha aquela coisa dos Estados Unidos para comigo, né? Já estava duelando dentro de mim, né? Já tinha outras questões, eu já havia me ampliado em alguns aspectos, né? Então já estava duelando, mas os Estados Unidos vendia ainda a possibilidade, até porque eu poderia estar junto dela, né? Já flertei com outros países também, tive a oportunidade de ir para Portugal também, mais de uma vez, e aí fui e não fui, né? No sentido de que, ou melhor, eu ia e não ia. Eu já quis ir e tinha dinheiro para ir, e mais outras coisas, questões familiares, meus sobrinhos, meus amigos, e o Flamengo também não me permitiram ir, né? Num outro momento eu queria ir, mas minha mãe com problema de saúde, eu não tinha condição adequada financeiramente, aí não fui. Uma outra também tive oportunidade, mas estava muito bem na empresa. E nunca só foi um motivo, né? Mas estou ressaltando aqui. Aí também optei por não ir. Tive a chance de ir para Luxemburgo futuramente, um convite, mas as coisas não deram certo, porque eu tinha que arrumar alguém para ir comigo, é uma longa história, e acabou que não aconteceu. Mais para frente, em 2013, minha esposa e eu, a gente pensou no Ciências Sem Fronteiras, né? Iríamos para a Escócia, só que através dela eu iria ali como penetra mesmo, né? Mas foi uma coisa que ela se atentou muito tardiamente. Fomos para São Paulo a fazer a prova do TOEFL, que, para quem não sabe, é um teste de proficiência em inglês que você tem que ter, dividido em 4 competências, você tinha que tirar uma nota mínima em cada uma dessas competências. Ela conseguiu tirar mais do que o exigido, só que uma das 4 competências, ela ficou, acho que, se eu não me engano, 1 ponto abaixo. E aí tinha que ser 80 no mínimo, ela ficou com 87, se eu não me engano, mas só que uma das competências, ela ficou com 19, né? Enfim, não rolou. E futuramente veio a Nova Zelândia, que isso já em 2000, não, minto, ainda em 2013 surgiu a Nova Zelândia, né? Só que ela ressurgiu. Por que ela ressurgiu? Porque quando eu estava fazendo minha faculdade, fui fazer o meu TCC, e o meu TCC eu fiz sobre a inserção e desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho, tive que explicar todo um para trás, né, da mulher, a história da mulher, enfim. E no meu TCC eu descobri a Nova Zelândia, né, como sendo o primeiro país a dar o direito ao voto da mulher, no século XIX ainda, se não me engano, no final do século XIX. E ali eu já comecei a me interessar pela Nova Zelândia, busquei algumas coisinhas, pesquisei algumas coisas, me interessou ainda mais, só que, né, a vida, aquelas coisas todas que eu disse anteriormente, acabou deixando de lado. Aí, como me ressurgiu a oportunidade em 2013 para vir para Nova Zelândia, eu falei, porra, é esse país.
gosto muito, me interesso, é esse, tem que ser. Pesquisei mais ainda, mais a fundo, ainda já estavam as coisas muito mais disseminadas na internet, e me apaixonei definitivamente e cá vim no ano seguinte. Entendi. E aí, migrando efetivamente para Nova Zelândia, qual a sua percepção ali de chegada? Primeira impressão que você teve, assim, no aeroporto, por exemplo, ou talvez andando pela rua, o que você consegue nos dizer em comparação ao que você... A vida que você tinha aqui, né? A expectativa, eu imagino que estava bombando, né? Então, você quando migra, acho que talvez no início seja tudo muito belo, porque é tudo novidade e tal. E acho que você talvez pode até agora, passado essa janela, né, de novidade, talvez você faça até uma análise mais fria do que realmente era uma verdade, né, naquele primeiro momento ali, nas primeiras impressões, e o que era só deslumbre, né, de um brasileiro fora do seu país. Tá. E aí, o que você me fala? Então, essa alegria por estar na Nova Zelândia, ela persiste, tá? Não mudou. Claro que tem mais doses de realidade, isso é um fato, mas eu ainda sou apaixonado pelo país, acho que isso não muda nunca. Me tornei cidadão neozelandês no ano passado, e continuo extremamente satisfeito aqui. Mas o que acontece? Explicando a seu ponto. Eu venho em 2014 para cá, os meus amigos todos, familiares, me chamando de maluco, porque eu vim exatamente na Copa do Mundo, assisti o primeiro jogo, e venho para a Copa do Mundo, e eu sou apaixonado por futebol, ninguém entende nada. E aí eu saio do Brasil no inverno, né? Largo o Rio de Janeiro no inverno com 35 graus, e chego aqui também no inverno, né? Porque aqui também é hemisfério sul, só que com 3 graus, né? Então já teve esse choque, mas esse choque foi mais fora do aeroporto, né? Dentro do aeroporto já estava tudo climatizado, estava tudo bom. Então, dentro do aeroporto, já vejo um aeroporto bem estruturado, cachorro cheirando mala, um monte de coisa assim, né? Tal como nos filmes. Um povo bem solícito, já ali a imigração acho que foi bem tranquila. Bom, eu não entendi nada que o cara falou, foi minha esposa quem falou à época, mas um semblante bem tranquilo, nada rígido, né? E aí, quando a gente sai do aeroporto, né, que a gente pega um carro, né, que já havíamos reservado para nos dirigir. É importante dizer, eu cheguei em Auckland, né, que é a capital financeira da Nova Zelândia, não é a capital em termos políticos, mas é a capital financeira como se fosse São Paulo, né, daqui. Maior cidade, com, se eu não me engano, 1.500.000 habitantes, num país de 5 milhões, né? Então, é uma cidade ali multicultural, muito diversificada. Enfim, então eu saio do aeroporto, e aeroporto, como normalmente acontece, ele é distante, né? E eu estava na janela, cara, feliz da vida, vendo aquelas casas semelhantes a de filmes também americanos, a casinha de madeira, telhado, reparando em tudo. Estava literalmente sendo a criança da van, embora só houvessem adultos ali. Reparando o asfalto, eu sou muito observador, reparando o asfalto, calçadas, trânsito, né? Que é um trânsito que ele acaba sendo até ensurdecedor, que você não ouve barulho de buzina aqui, né? Isso não mudou. E foi uma fantasia total para mim, cara. Eu realmente passei ali, adentrei e entrei no filme Nárnia, não só porque foi gravado aqui, mas é porque realmente era um mundo mágico para mim. Interessante essa tua colocação e tal. Mas nesse primeiro momento, assim, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão populacional, né? A Nova Zelândia ela tem menos pessoas que o Brasil, e aí acho que talvez isso contribua para a questão do menos barulho, ou a questão mesmo da qualidade dos asfaltos, por tu ter menos pessoas, ou não. O fato de ter menos pessoas, as pessoas continuam se muito concentradas no centro e tal, como é em grandes metrópoles, ou não? Eu posso estar equivocado.
Não, eu não atribuiria a isso que você disse, não. A Nova Zelândia, obviamente, tem muito menos população, né? A população é muito menor do que a do Brasil, muito menos pessoas, apenas 5 milhões, frente a. Já vi números diferentes do Brasil, 210, 203, mas vamos botar no mínimo ali 200 milhões de pessoas, né? Mas também o espaço territorial é muito menor, né? Uhum. Eu atribuiria o primeiro ponto sobre isso, a Nova Zelândia ter essa questão toda, é de ser um país distante, tá? Ele é um país distante, praticamente isolado, né? Faz parte do. A gente está aqui na Oceania, perto da Austrália, né? E numa área onde já existia um antigo continente, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a Zelândia era aqui. E a Nova Zelândia, com outras ilhas, fazia parte, restando só. Os outros foram submersos, restando praticamente só a Nova Zelândia e algumas pequenas outras ilhas. Enfim. Essa parte que você fala do trânsito, né? Menos barulho, essas coisas todas. O primeiro ponto, cara, para mim, eu acho que são duas coisas em uma só. O primeiro ponto é educação junto com um senso coletivo muito maior, onde cada um sabe o seu espaço. Há exceções, né? Acho que para tudo existe exceção, mas o primeiro ponto é educação / pessoas entenderem, terem consciência de coletivo, onde eu fazendo barulho, eu vou estar prejudicando alguém, não tem por que eu estar fazendo aquilo ali, né? Quando eu simplesmente devo seguir uma regra. Por exemplo, aqui é muito comum, aqui é mão inglesa, né? Ou seja, as pessoas dirigem na esquerda, eles têm um pouco disso até no andar na rua, né? As pessoas geralmente tentam andar na esquerda. Claro, hoje, quando você está num lugar que tem mais imigrantes, pessoas de fora, né? Eles já mistura um pouco, mas uma região com mais neozelandeses, você vai ver a maioria já tentando andar ali na esquerda mesmo. E trazendo para trânsito isso, as pessoas têm um senso assim absurdo de educação, porque elas vão pegar aqui uma imaginação, vão imaginar aqui um cenário. Você está pode ser rodovia, pode ser uma rua mesmo, um bairro, e você vai virar à esquerda daqui a 1,5 km. Eles já tentam ficar na esquerda. Eles já procuram ficar na esquerda. Tá? Ao invés de ficarem na direita para ser mais rápido e depois virar à esquerda lá na frente quando estiver faltando ali 100 metros, 50 metros para o caminho deles. Né? Há exceções, volto a dizer, mas se você botar uma câmera ali filmando um certo local, você vai ver, estou dando um número qualquer, tá? Você vai ver 1.000 carros seguindo na esquerda e você vai ver um ou outro, sei lá, 10 carros ultrapassando ali pelo caminho errado para depois virar à esquerda. Eles têm esse senso coletivo e educacional bem desenvolvido. Legal. De fato, é a educação, né? Acho que a educação no trânsito talvez realmente seja o ponto crucial aí que já te faz ter já te chamar a atenção, né? Sim. Mas essa educação do trânsito, ela advém de uma educação básica, né? Uhum. Tem uma educação básica, em primeiro lugar, até porque as pessoas vão dirigir lá aos 16 anos aqui, né? Então, ela tem uma educação prévia em vários outros aspectos na vida dela para depois surgir a questão do trânsito, né? Entendi. Pegando um gancho aí da educação que tu falou, a educação no país, tá? Como que ela se dá? Ela é universidade, as pessoas têm que fazer vestibular para passar, o estudo é amplo, é oportuno, entendeu? As pessoas têm as mesmas oportunidades, e aí eu acrescento também neozelandês, kiwis, né, que se fala, né? Um apelido de kiwis por causa da fruta, né, o kiwi, né? Só que aqui seria kiwis, e tem um animal, que é o único pássaro que não voa, que foi apelidado também de kiwi, né? Que é uma das marcas aqui na Nova Zelândia. E o neozelandês, né? O cara que nasce aqui, que é geralmente o branquinho, que aí tem o pessoal maori também, das tribos, enfim, uma outra história. Esse neozelandês branquinho, ele também é chamado, apelidado de kiwi. Ou kiwi. Kiwi, né? É kiwi? É kiwi, mas como no português a gente chama de kiwi a fruta, então kiwi, né?
Certo. E aí, voltando à questão da educação, ela é oportuna para todos? Sim, então, a educação de base, as escolas, elas são definitivamente para todos, tá? As escolas aqui são maravilhosas, tá? Já trabalhei em várias escolas. Hoje vou às escolas com meu filho para poder aproveitar a área de playground, porque as escolas aqui elas são abertas para a comunidade, toda e qualquer escola, você tem acesso finais de semana. Os alunos, inclusive, vão para lá para brincar, ou para usar um teatro, usar alguma outra benfeitoria que há na escola, né? Então, eu uso essas escolas hoje em dia com meu filho, levando meu filho para brincar. E as áreas são enormes, as áreas da escola são enormes, tanto a de diversão, com infraestruturas assim surreais mesmo, até as escolas com espaço muito grande, um número bem limitado, não sei te precisar, mas já vi tendo aula, né, enquanto eu trabalhava, alunos, um limite ali, eu arrisco a dizer, uns 20 e poucos alunos, 30 por turma. Claro que eu não posso dizer que toda escola é assim, mas eu lembro de ter visto escolas, acho que eu trabalhei assim com um número reduzido, né? É, as escolas com rádio, com computador, com toda a infraestrutura, né? Você me perguntou alguma coisa dentro dessa questão que eu não me recordo. Não, se a oportunidade era dada para todos, porque no Brasil a gente tem um vestibular que ele exclui, Tá, entendeu? então, Você tem uma educação pública que na base ela não é tão qualitativa quanto, não tem tanta qualidade quanto na ensino superior. E aí você acaba desprivilegiando determinada classe social tá. já pelo estudo, entendeu? É essa Eu questão vou, que eu gostaria de saber como que é tratada aí na Nova Zelândia. tá. Então, eu vou chegar aí nessa parte do Superior. é, eu diria o terceiro grau mesmo, porque eu não gosto mesmo desse termo de superior, enfim, não. Mas voltando aqui só uma parte sobre a educação básica, a escola básica aqui, ela é por CEP, tá? Então, eu tenho um CEP aqui de onde eu moro, da minha região, toda a região aqui, o CEP é 6037. E aí, quando você vai alugar ou comprar a casa, você já tem o dado de quais escolas estão relacionadas para aquele CEP. Então, você vai ver que tem duas escolas básicas, a escola de ensino médio, né, como é o segundo grau antigo. E, então, você já sabe aonde que você vai colocar o seu filho, né? Você vai botar ele ali na lista de espera para que você vai precisar, digamos, o meu filho vai para o segundo grau quando ele tiver X anos, então você coloca ele já na fila antes, previamente, né? E aí você escolhe dentre essas escolas que tem relacionadas ao seu CEP. Sobre o ensino da faculdade, né, o título superior no Brasil, as, as universidades aqui, elas têm o orçamento que são oriundas do governo, né? Mas elas não são públicas. Elas têm uma empresa, acho que até São Paulo fez alguma coisa nesse sentido, não me recordo. Na verdade, eu não sei ao certo. Ele tem uma empresa privada que gera as universidades. Uma empresa privada faz essa gestão. Os alunos, eles vão lá e pagam a universidade, tá? Tem questão aí que você pode conseguir, sim, de bolsas em alguns casos. Tem bolsas para estudantes do exterior, sobretudo algumas áreas, inclusive áreas que são mais remotas, né? Menos pessoas, geralmente é mais de lá para a Ilha Sul, onde é mais frio. Eles colocam bolsas de estudos mais para lá, para poder povoar mais aquela região, né? Dar incentivo para as pessoas irem para aquela área, para migrar para aquela área. Tanto pessoas de fora quanto pessoas daqui da Nova Zelândia mesmo. É, é, então, você consegue bolsas em todos os aspectos também, para doutorado, para outras coisas, né? Tem bolsas específicas, pelo menos tinha, né? Que eu não sei hoje em dia. Mas existia bolsa voltada para países latinos para fazerem a pós-graduação aqui também, né? Mas voltando ao ponto, então tem uma empresa privada que gere, né? Existe uma coisa como no Brasil também, que é a questão do FIES, né? Que as pessoas pagam e tem ali o valor que ela paga
Eu não sei dizer se é mensalmente ou se é semanalmente, eu não me recordo, porque aqui o salário é semanal, tá? O salário é semanal, então eu não sei se essa cobrança, como essa cobrança se dá. Isso tudo modificou na década de 80, tá? É importante dizer, a gente não está falando sobre esse ponto aqui agora da educação, mas, quer dizer, até tem a ver, mas não é diretamente. A Nova Zelândia passou por uma transformação absurda na década de 80. Tá? A Nova Zelândia, até aquele período, não era um país desenvolvido, não era um país tido como um país de primeiro mundo. A corrupção era muito forte aqui na Nova Zelândia, e assim como a desorganização, né? A falta de gestão de qualidade do dinheiro público. E aí o governo, à época, né, um governo de esquerda, fez toda uma transformação aqui na Nova Zelândia, demitindo muita gente, e reformulou vários aspectos, até que começou, através de metas, né, e objetivos, conseguiu unificar e fazer o país acelerar, se desenvolver, e implantou várias coisas novas. Uma delas é passar a pagar a faculdade num sistema diferente, mas também com o governo auxiliando em 2 pontos. Um, através do FIES, para quem não tem condição, e 2, os estudantes, e aí tem toda uma tabela para ser analisada, os estudantes recebem também um dinheiro para poder estudar. Tá? Isso ali, se você for fazendo um curso técnico ou se você fazendo um curso tido como superior no Brasil, volto a dizer, 3º grau. Né? Só para interrompendo você um pouquinho, você Claro. paga e você recebe? Ou algumas pessoas pagam eu e estou falando outras tudo que tem, né? Eu estou falando tudo que tem nesse sentido, tudo que é disponível. Você tem que pagar, mas eles vão analisar quem se enquadra em quê. Quem se enquadra para pagar e quem se enquadra para receber, para estudar. Por aí vai. Isso. E aí você consegue fazer uma justiça social Isso. nesse momento entre as classes díspares, né? Os Exatamente. que ganham mais e os que ganham menos, você acaba trazendo ele para o mesmo patamar e você dá condições iguais para desenvolvimento. Talvez seja isso. Nessa linha. E aí tem pessoas que, por exemplo, mora com os pais. Aquela pessoa ali ou não recebe nada ou recebe um valor muito pouco. Mora com só ela e a esposa, ou o marido, aí recebe um valor maior. Ela solteira, recebe um valor maior. Né? E aí tudo é analisado. Né? E como aqui é tudo, digamos, centralizado em termos de formação, o governo ele consegue saber se você de fato está morando ali ou não está morando ali. Num primeiro momento, você consegue até, se precisar, omitir alguma coisa, mas isso será revelado em algum momento porque as coisas se conectam. Né? E se tiver que pagar para trás, vai pagar para trás. Por exemplo, aconteceu comigo, eu estava estudando aqui 2 anos atrás, minto, até o ano passado eu estava estudando. E no primeiro ano eu não tive direito a receber bolsa, né? Não tive direito pelo salário da minha esposa. Aí o meu filho nasceu, aí o meu filho passou a receber um auxílio do governo, depois de um certo período, aí parou de um certo momento, e aí quando parou, eu ainda estudante passei a ter direito a um valor. Né? Um valor pequeno, era, se eu não me engano, eu recebia $190 brutos por semana, né? E aí, passados, se eu não estiver enganado, 6 semanas eu arrumei um trabalho, né? Eu arrumei o trabalho e, para mim, as coisas aconteceriam automaticamente, assim, de eles cessarem o pagamento. Um erro meu, porque eu deveria ter ligado para eles e falado, avisado, já de imediato, mas eu já tinha lido isso lá atrás, mas acabou que esqueci, também a correria de trabalho novo, filhos, tudo, deixei passar. Quando eu me atentei, que foi logo no período das férias, eu já tinha recebido, não me recordo também, mas, sei lá, 3, 4 semanas de salário, de auxílio. Então, tive que ligar para a universidade. Mais cedo ou mais tarde eu seria pego, tá? Só para deixar claro, eu seria pego no fechamento do ano fiscal. Mas liguei para eles, falei, isso, quando que você passou a trabalhar, dei todas as datas, tá? E aí eles olharam, você passou a receber, você passou a trabalhar na data tal, qual é o teu salário, para saber também quanto que eu poderia ou não estar recebendo de auxílio. E aí, a partir daquele, olharam lá, você tem que devolver 100% do valor por X semanas. Mandaram para mim uma conta, ou foi um link, eu não lembro, para eu abrir, fazer o depósito. O estorno. Deixa eu ser. Evolução, tá. Entendi. Essa questão da educação eu gostei bastante, porque
aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem condições diferentes para famílias diferentes, entendeu? Então, eu acho que quando você tem uma ação governamental, ainda mais vinda do governo, né? Para poder colocar as pessoas num pé de igualdade, você consegue garantir que eles vão se desenvolver por igual, né? Não iguais, porque cada um Não, tem não suas acaba metas. com de igualdade, mas você dá condição melhor, diminui a desigualdade, né? Diminui. E aí você já vai depender mais da pessoa, né? Você não depende mais das condições do entorno, e sim mais da pessoa, do indivíduo, no que ele quiser se desenvolver. Entendeu? Então, acho que Isso, essa questão da educação aí foi deixa eu fazer um adendo, você. bem Eu claro. percebo isso muito aqui na Nova Zelândia em tudo, mas pegando dentro da educação, você tranquilamente consegue estar numa escola de ensino técnico recebendo um salário mínimo com alguém milionário. Você consegue estar numa escola da universidade também, na mesma situação. E até comigo, eu estava falando com a minha esposa hoje, por coincidência. Sexta ou foi quinta-feira, não lembro, fui levar meu filho na creche. E chego lá com o meu carrinho, humilde, tranquilo, de trabalhador assalariado. E quando eu me deparo, tinha um cara com um Tesla da mesma creche que meu filho. O filho dele é da mesma creche que meu filho, entendeu? Eu falei assim, caraca, isso é estupendo. O cara com Tesla lá. E detalhe, eu já tinha encontrado aquele cara antes. Aquele cara já foi com outro carrão também. Entendeu? Só que aquele ele estava de Tesla. Você fica até feliz porque você entende que a qualidade de ensino de um está sendo de outro, né? Então, Sim. você já fica bem mais relaxado em relação ao futuro do teu filho com essa percepção, entendeu? Sim. Mas foi legal essa questão do ensino aí, da educação, que acaba contribuindo para uma sociedade mais educada, né? E aí você vê refletido no trânsito também a questão da educação, tá? Mas eu queria mudando um pouco de assunto, eu queria só entender a questão aqui de saúde pública mesmo, né? Que a gente, no Brasil, você tem um SUS que, se funcionasse perfeitamente, a gente não precisaria nem de plano de saúde, né? Sim. E ele é bem abrangente, ele abrange bastante. E quando você muda aí, vou usar como comparação os Estados Unidos, você tem que meter a mão no bolso e pagar tudo, entendeu? Na Sim. pandemia mesmo, as pessoas estavam morrendo porque não tinham dinheiro para se cuidar. Sim. E eu queria entender como que é essa realidade aí da saúde pública, se o governo ele contribui também, assim como a educação, como é que ele consegue fazer parte dessa questão aí na vida do cidadão? Tá. Antes de eu entrar propriamente dito aqui na Nova Zelândia, eu queria falar duas coisas dentro do que você mencionou. Uma, o SUS ele não é feito para funcionar 100% e a gente não precisar de plano de saúde propositalmente, né? Tem gente ali que faz algumas coisas obscuras, né? O Justamente lobby, para... né? O lobby, talvez, Exatamente. o lobby das empresas. Mas, mesmo assim, não o faz menos importante. O SUS é uma coisa ímpar, se eu não me engano, copiada pela Inglaterra, se eu não estiver enganado. Foi copiado pela Inglaterra, mas longe ainda de ser o que é o SUS brasileiro, né? É uma coisa fantástica, maravilhosa, que tem os seus defeitos, sim, como tudo na vida. Não existe lugar perfeito, não existe uma ideia perfeita, não existe país perfeito, mas tem que ser exaltado o SUS em todos os aspectos, seja ele na questão vacina, desculpa, sobretudo aí no Covid, como por exemplo, agora num fato recente que aconteceu na semana, ou semana final de semana, não me recordo, de um cara que estava na Serra dos Órgãos, lá no interior do Rio de Janeiro, e um helicóptero foi buscá-lo. Isso é estupendo. Isso é estupendo. E isso é surreal. Isso é Sim. surreal. Enquanto que a gente tem países como os Estados Unidos sendo o melhor exemplo no lado oposto, pessoas já sendo postas para fora do hospital porque não tinham dinheiro para pagar a conta. Bom, trazendo aqui agora para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela segue são muitas coisas, tá? Eu posso até falar que tem outros países semelhantes, como a Austrália e algum outro, mas qual é a linha do que acontece aqui na Nova Zelândia? Em todos os bairros tem clínicas, tá? Mais de uma, geralmente.
Tem clínicas que você se cadastra aqui do seu desejo. Não precisa ser do seu bairro, tá? Mas tem de conveniência. A minha, por exemplo, é logo aqui na esquina, bem pertinho. Você se cadastra lá e tem vários médicos, vários enfermeiros, toda uma equipe, né? Melhor dizendo. E tem uma farmácia também já dentro das clínicas. E tem os clínicos gerais que você escolhe um para você. O que você quer. Alguém te indicou, ou se você for novo ali, não conhece ninguém, você simplesmente pega um, enfim. Se eu não me engano, o currículo deles fica explícito também, eu não tenho certeza, não me recordo disso. Mas, enfim, você escolhe um clínico geral. Então, nada aqui você vai direto ao ponto final que você quer. Por exemplo, eu estou procurando um médico que cuide dos rins. Você não tem acesso direto a esse médico. A não ser que você tenha passado mal na rua, e aí você foi para o hospital na emergência, e aí vão investigar o que é, e aí beleza, você vai chegar ao médico especialista. Mas fora isso, você querendo fazer ser consultado, você tem que ir ao clínico geral, tá? Você vai lá por causa do seu filho, você está querendo ver ele, ou porque está se passando por um problema mesmo, resfriado, ou algum problema específico. Então, você marca aplicativo ou por telefone, marcou, data, horário, escolheu, você vai. Geralmente os horários são de 15 minutos, né? O atendimento, você pode botar 2, se quiser, mas geralmente 15 minutos. E você vai ser atendido, vai explicar o que você quer. Eu quero isso. Ela vai fazer perguntas ali, uma triagem, como clínico geral, para saber se ela pode mitigar sua questão, resolver sua questão logo ali. Se ela não puder, ela pode te pedir exames também, tá? E se ela conseguir ver que ela antever, melhor dizendo, que você vai precisar, falando do rins, tá? Do especialista, realmente, mas tal exame é importante, ele vai pedir, ela já consegue fazer tudo isso, tá? Então, ela tem um sistema, como eu disse, aqui é tudo informatizado e centralizado. Existe um sistema em que ela lança ali a informação, Valber veio, aí já está lá, dia tal, Valber está aqui, para ele tá com problema no rins, e ele precisa desse exame. Ela lança ali no sistema isso, e uma clínica especialista recebe essa informação, tá? Que vai ser que o Valber tem que fazer tal exame, tá? Eles vão entrar em contato com você, tá? Para você agendar o dia que você quer, o horário que você quer e a qual clínica que você quer. Tem clínica no centro, tem clínica no bairro tal, no outro bairro, tá? Aqui te atende. Mesma coisa acontece com o exame de sangue. O pessoal do exame de sangue já recebeu a informação se foi, digamos que ela recomendou ali um exame de sangue para você, né? Então já tem essa informação. Ela também imprime para você, para facilitar para você. O exame ali, ó, ele precisa desse exame aqui, tá? O pessoal vai entrar em contato com você. Se você não, da clínica, se não entrar em contato com você, você está impresso ali na sua mão, você já entra em contato, porque eles vão entrar às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte e às vezes 2 dias depois. Então, se você está com muita pressa, você mesmo já liga ali na hora. Entendeu? Ela já te deu o papel impresso. O exame de sangue também, o local de exame de sangue, exame de fezes, urina, também tem em todo o bairro, ou melhor, desculpa, quase todo o bairro, né? E aí, só você ir lá, não precisa se consultar, você vai lá, tudo tem no site, horário que está funcionando, tudo direitinho. Você vai lá no local e você chega lá, ó, se ela fazer esse exame aqui, já está impresso, que a médica te deu, e se não tiver impresso, ela já tem lá no sistema. Você vai pegar uma ficha, você vai esperar a tua hora, vão te chamar. É rápido, não demora muito. E vai fazer o seu exame. Eles são muito criteriosos aqui, cara. Chega às vezes a ser chato. Quantidade de vezes que eles perguntam a mesma coisa. Isso eu já passei por algumas cirurgias aqui na Nova Zelândia, ou melhor, por umas não. Por mais de um procedimento aqui. Mas até quando é um exame mais, sei lá, uma endoscopia ou alguma coisa assim, impressionante como eles perguntam várias coisas. Qual é o seu nome? Você tem que falar o nome completo. Onde você mora? Qual é o seu data de nascimento? Eles perguntam isso quando você chega, depois, para ter certeza de que não vão fazer nada errado. Se a pessoa é certa, pergunta o que você vai fazer aqui hoje? O que você vai fazer aqui hoje? Uma endoscopia. Tem certeza que é endoscopia? Ou é uma colonoscopia? Digamos que você tem errado. Aí, verdade, é colonoscopia. Então, tem todo esse cuidado aqui. No exame de sangue também, por aí vai. Tá? Aí, o resultado de qualquer exame que você faça
também vai para esse sistema universal aqui da Nova Zelândia. A ADP tem acesso, claro que se for uma coisa muito específica, que te expõe, não é todo mundo que vai ter acesso. Por exemplo, a sua ADP tem acesso a tudo, mas o cara que cuidou do seu rins, ele não tem acesso ao que aconteceu no seu pé. Entendeu? Então, tá tudo ali informatizado. Mas vamos aqui adiante, que eu sou um pouco prolixo, né? Acho que é notório isso. Toda clínica também tem a farmácia, se sua eu falei em inglês na outra vez, né? A DP é a clínico geral. Se ela te passou um paracetamol ou algum outro remédio, tem uma mini farmácia dentro dessa clínica. Você já faz ali e a preço de custo, tá? É muito barato. Você compra um remédio a $5. Eu ia te perguntar exatamente isso. Todo esse atendimento, ele é pago? Não, Você ele paga? eu ia chegar aí já, mas vamos lá. O que acontece? Existem o pessoal que não tem condição, existe um cartão social chamado de cartão comunitário, e aí ele chega lá e ele tem acesso, né? E aí também vai do grau, o cara que é extremamente empobrecido, totalmente de graça, o cara que tem uma condição melhor e paga só uma parte, e por aí vai, né? E tem a pessoa numa situação melhor, que ela chega e paga na hora, ou uma pessoa que tem um plano de saúde, né? E aí o plano de saúde, geralmente, ele já tem a sua ficha lá, né? Que aquela é a sua clínica que eu te falei, né? Eu expliquei anteriormente, você tem a sua clínica no seu bairro com o seu clínico geral. Então, já tem os seus dados lá. Então, antes de você fazer o exame, já marcaram sua endoscopia, eles já pegaram a aprovação assim num instante. É muito rápido. Você já sai a aprovação num instante, tudo sistematizado. Então, saiu a aprovação, você simplesmente vai lá e não precisa pagar porque você já pegou a aprovação antes, está tudo feito ali. Alguns casos você precisa pagar, né? Estou falando nesse caso que você tem eu esqueci em português, o plano. Em casos que você tem um plano, alguns específicos você tem que pagar, e aí você faz ali mesmo, você pega o aplicativo no celular e faz a cobrança ali, faz o upload da imagem ali da nota fiscal e eles fazem o depósito na sua conta. É muito simples, né? Mas como eu disse, o ponto você paga, existe o acesso da comunidade, se você precisa, para quem é carente, está tudo ali fácil. Quem não é carente tem o cartão, tudo beleza, e é tudo sistematizado, onde a sua clínico geral tem acesso a tudo e ela faz o filtro para justamente não lotar. Imagina se todo mundo achasse que está com problema no rim e todo mundo fosse para o especialista. Então, a clínico geral, ela diversifica aí. Cara, você falando isso aí, você me fez lembrar da época que eu era atendido aqui. Hoje eu tenho plano de saúde e eu talvez seja até um erro de quem tem um plano de saúde já ir direto no especialista. Você liga, marca a consulta com o especialista e tal. Talvez deveria te passar pelo clínico geral antes. E no hospital público, hoje, que é o SUS, você vai no clínico geral, ele vai te atender e vai te mandar para uma especialidade. E aí talvez você começa a ter os problemas porque você acaba demorando muito tempo para chegar no especialista e você talvez tenha o seu problema agravado por conta disso. A questão da farmácia, você tem farmácias também que se funcionassem plenamente, iria ter todos os medicamentos que iriam atender a todos. Diferentemente daí, aqui qualquer um iria pegar, dependente da sua condição financeira, né? Como tu tem plano de saúde, você acaba não acessando, né? Então você já tem uma divisão natural, porque as pessoas que vão estar ali no hospital público, as pessoas que estão precisando de verdade, as pessoas que estão precisando pegar lá na farmácia o medicamento, elas estão precisando de verdade, entendeu? Porque a maioria das vezes você vai chegar lá e talvez não vai ter, entendeu? Sim. Mas a questão do modelo que você falou aí conversa bastante com o SUS, com a proposta do SUS, entendeu? É interessante ver que a gente só precisaria dar um pouquinho mais de atenção para essa questão, na minha visão particular, porque o sistema funciona. Isso que a gente conversou um pouquinho antes. O sistema de saúde do Brasil, na realidade, ele funciona não, né? Ele é perfeito. No desenho, no modelo, ele é perfeito. Resta trabalhar alguns gaps para poder tornar ele perfeito, né?
Isso vai ter em tudo, Valci. Aqui na Nova Zelândia também tem um problema na educação, também tem um problema na questão de saúde. Na educação, por exemplo, a não ser que tenha mudado recentemente, não faz parte da grade curricular da Nova Zelândia a filosofia. Eu condeno isso demais, eu acho um absurdo. Na parte hospitalar, tem as partes ruins também. A gente, principalmente o pessoal latino, nós temos eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a convicção de que os médicos brasileiros são melhores. Tá? Temos a convicção. Tá? Sobretudo o pessoal do atendimento primário ali. Tá? A gente tem total convicção que são melhores, são mais. Uma outra coisa que faz muita diferença. Eu não tenho do que reclamar da minha clínica geral, que ela é uma mulher de um país, eu não sei exatamente qual país dela, mas algum país de religião islâmica, que eu estou traçando um paralelo aqui com o Brasil, que tem essa questão humanitária mais aflorada, né? Então a gente não tem esse problema com ela, ela entende muito bem, ela é super atenciosa, tá? Agora, os médicos neozelandeses ou que vieram de outros países de semelhança à Nova Zelândia são muito mais frios, são muito mais diretos, atende ali, fazem o que tem que fazer. No Brasil, e a gente já sente essa saudade do Brasil, além também, como eu disse, achar que são mais qualificados. Porque a exigência, o Brasil extrapola em alguns pontos da exigência, mas a exigência de formação do Brasil é muito maior. A exigência de ser um profissional muito mais gabaritado é muito maior no Brasil. Eu até eu pensei nessa questão deles serem frios, né? E aí você complementou aí e corroborou com a minha ideia aqui, né? Do cara ser frio, eles colocam a mão para analisar e tal, porque Sim. Porque tem talvez essa questão também de você Mas, talvez não ter uma um toque, um exame mais preciso ali e tal, para você saber que eu estava com problema e ele não encostou em mim e tal. Então, a minha clínica geral, como eu disse, que ela vem de um outro país ali, que é mais também afetuoso que nem o Brasil, ela faz tudo isso. Os outros já só se for realmente necessário. Eles vão olhar, vão falar que, ó, é isso, tá? Pronto, acabou, tá aqui remédio, ou fica em casa e acabou. Entendeu? Simples assim. E a gente sente essa falta, e a gente nem tanto, é família, né? Porque nós temos a nossa médica que é muito boa nesse aspecto, mas, no geral, a gente sente falta, sim. A Nova Zelândia, basicamente, então, resumindo a questão da saúde, e até posso falar da educação também, a Nova Zelândia ela sai muito na frente, pelos recursos que tem, a infraestrutura que tem. Entendeu? Isso tanto na educação quanto nas clínicas e hospitais, enfim, que você vai lá ver um hospital maravilhoso, com tudo maquinário de ponta, tudo limpo, tudo excelente, mas perde na parte humana e perde, acho que, volto a dizer, isso não é um dado concreto, tá? Porque eu não peguei o currículo de ninguém, mas acho que tem um quê de o profissional brasileiro ser mais qualificado, sim. Legal ter essa percepção tua que está aí, porque a gente só tem essa percepção quando a gente está fora do país, quando a gente está em viagem, por exemplo, que a gente precisa acessar o seguro viagem e você tem contato com um médico do seguro viagem, talvez seja uma situação. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino que talvez não deva ser a mesma experiência que a gente teria aqui com os médicos brasileiros. Eu posso te acrescentar um dado rapidinho sobre a questão da educação? Pode. A esposa de um camarada meu aqui que é relacionado à questão de saúde, uma vez o rapaz, o esposo dela questionando, né? Pô, que vocês são muito diretos nas coisas, falam que isso, que aquilo. Ela trouxe para ele uma resposta que eu achei muito boa, que ela falou o seguinte, ela falou, cara, vocês têm que entender que a Nova Zelândia é um país isolado, que está passando agora por um efeito muito grande de imigração, né? Então, a gente sempre trabalhou dentro de um ponto que era bom para a gente. Agora, vocês estão exigindo a gente a desenvolver mais outros pontos. Mas sempre funcionou para a gente, porque nós somos assim. Entendeu? E agora a gente está tendo que expandir realmente. Entendi. E aí estão tendo que migrar. Isso aí, entendi. Agora, mudando de assunto de novo, questão de emprego, cara. Como é que é aí?
É tranquilo, tá? Tem emprego para todo mundo. As pessoas... Porque na minha cabeça não, como é a economia, essa é a realidade. A questão salarial, ela está relacionada à quantidade de emprego. Se você tem pouco emprego, mais pessoas, você tem um salário mais baixo. Se você tem pleno emprego, você acaba tendo que pagar um salário mais alto. Como que é essa questão aí no Nova Zelândia? Tá. O salário mínimo da Nova Zelândia são 22 dólares e 70 por hora. Tá? Por hora. Esse é o mínimo. É um salário muito digno, um valor muito digno. Você consegue fazer coisas. Hoje está um pouco mais alto, as coisas um pouco mais caras, melhor dizendo, por causa do Covid. Acho que foi um impacto mundial. Mas você não tem que vender rins ou coisa do tipo para poder se alimentar aqui. Desemprego. Cara, o desemprego na Nova Zelândia, eu diria que não existe. Tá? Muito pelo contrário, a gente tem uma oferta de mão de obra enorme para poucos profissionais. O país é um país... Nova Zelândia é um país que necessita de imigrantes, tá? Se a Nova Zelândia acabar com imigrantes, acaba o país, praticamente. Tá? Carece totalmente de imigrantes em todas as áreas. Tem áreas que mais, tem áreas que menos. Tá? E tem áreas que você vai trabalhar em que, se você for ganhar o salário mínimo, ou melhor, para você ganhar o salário mínimo, você tem que ser muito ruim. A palavra é essa. Não tem outra palavra. Porque é muito... os caras vão pagar mais para você entregar o serviço. Então, você tem que ser muito ruim para ele te pagar o salário mínimo. Tá? Muito ruim, só fazendo um adendo da sua fala, muito ruim ou muito pouco necessário? Porque a gente tem algumas coisas, alguns trabalhos que você... Estou fazendo um paralelo com o Brasil. Eu pago salário mínimo e eu não pago mais. Tem a questão do desemprego estrutural e tem a questão também da própria trabalho em si, né? Que você acaba pagando, o cara pode entregar mais ou entregar menos, o cara não vai querer pagar mais com salário mínimo, entendeu? Então, Valci, aqui na Nova Zelândia, a gente tem, como eu posso dizer, na construção civil, que é a parte que eu trabalhei aqui praticamente todo o tempo, a gente tem uma demanda enorme de mão de obra, de preferência qualificada, principalmente qualificada, melhor dizendo. E aqui, ao contrário de países como o Brasil, aqui o profissional, ou melhor, o empresário, o dono da empresa, o empreendedor, enfim, ele vai dar os melhores materiais para o funcionário. O melhor, falar da minha área, né? Uma das minhas profissões aqui, né? Essa aí eu posso explicar depois se for necessário, é a pintura, né? Eu sou pintor também. Então, ele vai comprar os melhores pincéis, ele vai comprar os melhores tudo, melhor máquina, melhor tudo relacionado à pintura, tá? Para poder fazer com que o funcionário, o pintor, tenha o menor problema possível. Então, só a qualidade dele entra ali. Então, ele tem os melhores pincéis, os melhores tudo para poder pagar. Por quê? Porque o salário, mesmo sendo o salário mínimo, ele é relativamente alto. Você concorda? 22 dólares e 70? Eu fiz o cálculo aqui, deu 908 por semana. Por semana. Bruto por semana, exatamente. Você vive tranquilamente aqui com esse salário. Então, por que ele vai comprar tudo do melhor? Ele vai comprar tudo do melhor porque ele quer que você termine aquele serviço o quanto antes para ele te pagar menos. Entendeu? Claro que eu estou falando terminar o quanto antes com qualidade, né? Com qualidade. Entregar o serviço propriamente feito. Então, ao contrário, isso é uma análise que eu tenho, já refleti muito sobre isso, ao contrário do Brasil. Como o menos importante é o humano, quando eu falo Brasil, eu estou falando até a América Latina toda e outros países de fora, tá? Como o menos importante é o ser humano, ele ganha pouco, quanto que dá a hora de um brasileiro hoje no Brasil? Você pode fazer essa conta aí? Eu não sei nem quanto está o salário mínimo. 1.200? Faça aqui e respondo já. Continua. Tá. Então, como o menos importante é o funcionário, até porque se o funcionário ficar... Eu vou falar uma palavra aqui que não é ideal, mas eu vou falar propositalmente. Se o funcionário ficar putinho e quiser sair do trabalho, tem mais 300 do lado de fora que vão pegar a vaga dele, até por menos, né? Ele não investe nos melhores equipamentos. Eu estou falando também em vias de regra, tá? Ele não vai investir nos melhores equipamentos. Por que eu vou investir numa coisa que é 1.000
que vai fazer o cara entregar mais rápido, só que eu vou gastar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo qualquer. Essa ferramenta aqui é 1.000. E o funcionário, por dia, estou dando um número qualquer, ele vai ganhar R$ 30 por dia de salário. Pô, então vou ter um gasto de 1.030. Enquanto que se eu deixar o funcionário fazendo com pior ferramenta, ele vai levar mais horas, mas eu vou gastar a ferramenta mais barata e vai gastar, no final do dia eu vou gastar 600. Entendeu? Contando ferramenta mais salário. Então, ou seja, a mão de obra barra tempo, que é o tempo de vida do funcionário, não é levado em consideração. Ninguém quer saber disso. Uhum. Na realidade, eu fiz o cálculo aqui, deu 5,50 a Por hora. hora. Então. Por hora. R$5,50 por hora. Vamos arredondar isso para 10 horas de trabalho, é errado, né? Mas vou botando propositalmente. Dá R$55. R$55 por Entendeu? dia. Ninguém quer que você gaste um dia fazendo uma coisa. Eles querem te dar o máximo para você fazer o menos tempo possível. Exato. Talvez seja isso. Talvez, na verdade, dois problemas possa ser isso, né? Olhando bem de cima, né? Porque pode ser que tenha outras questões também. Sim, é porque o tempo no Brasil, que significa tempo é vida, né? Tempo é vida. E a vida da pessoa, como ela é desconsiderada, desde o momento zero, então não tem por que eu investir em melhor ferramenta se você vai gastar o dia inteiro ali, eu vou te pagar só R$55. Isso aí, verdade. E aí acaba. E o emprego tem para todo mundo, inclusive para os imigrantes, se quiser. Muito emprego. Algumas áreas mais ainda, como a construção, a saúde, precisa-se muito de enfermeira, fisioterapeuta, por aí vai, né? Mas passa-se. Eu nunca conversei com alguém aqui de qualquer profissão que fala, pô, tá lotado, a gente tá tendo desemprego, coisa do tipo. Né? A questão aí do visto, tá? Porque você, para trabalhar, você tem que estar legal. Você consegue visto legal? Então, vão ser. Vai ser uma curiosidade pessoal. Existe sim pessoas que vieram ilegais, ou melhor, desculpa, vieram, começaram a trabalhar ilegalmente e depois conseguiram o visto. Eu sou uma, tá? Eu vim para cá com visto de turista, né? O que me permitia ficar aqui 3 meses, eu poderia estender mais, né, se quisesse, mas para turistar, né, para passear. Só que eu, como a maioria das pessoas de países como o Brasil, América Latina, países que têm essa desigualdade, enfim, quando vai para um país há mais justiça social, vai para tentar a vida, né? Então, eu vim para cá, no dia seguinte eu já comecei a trabalhar, ilegalmente, né? Meses depois eu consegui um visto, não é o tema aqui, mas existe um acordo bilateral entre o Brasil e a Nova Zelândia, que é uma concessão de vistos, em que a pessoa permita trabalhar, mas está permitida trabalhar, mas é um outro ponto. Então, eu consegui esse visto em setembro. Eu vim para cá em junho, né, 17 de junho, saí do Brasil 15 de junho, cheguei aqui 17, no Brasil ainda era 16, e comecei a trabalhar no dia seguinte, dia 18, mas o meu visto, eu estava legal, mas não legal para trabalhar, mas o meu visto eu fui conseguir dia 3 de setembro, ou 2 de setembro, não me recordo. Tá? Mas estava trabalhando ali por alguns meses já, né? Agosto inteiro, julho inteiro, uma parte de junho, ilegalmente. Nesses casos, ao contrário do Brasil, você e eu, a gente já até brincou sobre isso, né? Nesse caso, o empregador ele não paga o salário mínimo. Você tem que chegar a um acordo com a pessoa de um número, por exemplo, se você fosse legalizado, você ia ganhar um salário mínimo, uma hora mínima, R$22,70, para levantar essa garrafa aqui, né? Só que como eu estou ilegal, uma série de fatores aí, mas esse é o principal, o cara não vai me pagar R$22,70, ele vai me pagar menos. Mas por quê? Ao contrário do Brasil. Porque aqui, se ele está pagando o salário, se ele pagar para você que está ilegal, aqui no Brasil seria o informal, né? Seria a pessoa ali que não está no CLT, ele paga mais dinheiro de imposto, ao contrário do Brasil. Tá? Não é que o governo vai saber que ele está pagando para alguém na mão, não é isso necessariamente. Mas sim porque vai estar sobrando mais dinheiro na conta, né? Um número fictício ali, né? No computador, na conta do banco. Né? Na contabilidade, melhor dizendo. Então, ele vai pagar mais imposto sobre isso. Enquanto que, se ele tem uma despesa com um funcionário, abate, né? Contabilmente do valor que ele tem, então ele paga menos imposto.
Entendi essa questão. E aquilo, acho que ficou bem claro que, como qualquer imigração, você vai precisar se sujeitar a algumas coisas no início para poder conseguir dinheiro, né? Para subsistir e galgar outras oportunidades, né? Sim, Entendeu? E é sim. bom entender que é possível, é viável, que você mesmo já trilhou esse caminho. Acho que as pessoas que, sei lá, se sentirem encorajada vendo esse podcast, encorajada de ir, entender que essa pode ser um caminho, O tá? meio, sim. E agora a questão da segurança pública, cara, porque no Brasil é latente isso, né? A segurança Sim. pública no Brasil é latente. E aí, como que é? Como que está hoje, como era no passado? Tá. Você, quando você chegou aí também, você teve algum choque de realidade? Tive tanto do positivo quanto do meio negativo, mas eu posso explicar. O que seria isso? Aqui na Nova Zelândia, você, principalmente na cidade de Auckland, que é aquela que eu cheguei aqui em 2014, que é a cidade mais povoada, e a cidade de Hamilton, que é uma cidade já anexa a Auckland, que é ali pertinho, são cidades que indiscutivelmente mais seguras que o Brasil, tá? Indiscutivelmente. Mas hoje em dia está sofrendo um pouco mais com a violência, tá? Mas são indiscutivelmente, incomparavelmente mais seguras que o Brasil. Qualquer lugar do Brasil, inclusive. Mas hoje, e qual é esse tipo de violência? Esse tipo de violência isso está acontecendo mais hoje, tá? Não é o cenário de lá de 9 anos atrás, mas hoje está acontecendo. Eu costumo até dizer que as coisas chegam aqui, as coisas ruins chegam aqui com mais atraso também, tá? Mas, assim, o que acontece? Pessoas, sobretudo jovens, que não têm a necessidade de comer, que não têm a necessidade, ou seja, não é por fome, não é por sobrevivência, tá? Estão invadindo alguns estabelecimentos fechados, que são aqui seriam o Vapor Shop, que no Brasil eu não sei como é que se chama. Ah, sei sim. Cigarro eletrônico. Elas estão invadindo aquele lugar na madrugada, pegam um carro, dão um ré ali, invadem, quebram e roubam aquilo para uso próprio, para revenda, enfim. Isso é nítido. Acontece um ou outro caso, às vezes, de invadir uma loja de uma dairy, que é mais ou menos uma espécie de loja de conveniência do Brasil, né? Mas não está atrelada a um posto de gasolina. Invadir uma loja dessa para pegar também cigarro, pegar uma bebida. Isso é um problema chato aqui na Nova Zelândia, né? Cigarro também natural, né? Para consumo e revenda, claro. Por que eles fazem isso? Tá? Dando um passo aqui atrás. Porque a Nova Zelândia tem uma coisa que eu acho fantástica. Embora eu seja consumidor de álcool, tomo cerveja, mas eu acho fantástica que tudo que faz mal para a saúde, o cigarro, o álcool, é sobretaxado, é muito sobretaxado, a ponto de ser caríssimo, tá? Por exemplo, uma garrafa de 51, que quando eu vou ao Brasil eu compro por R$ 6, agora a última vez que eu fui eu comprei por 7, né? Mas deve ter 9 em algum lugar, se bobear tem algum lugar mais barato. Aqui não paga menos que $50 uma garrafa de 51. Ah, mas é importado. Sim, mas tem um imposto de importação, mas tem um sobreimposto por ser álcool. Entendeu? Assim como o cigarro. Um maço de cigarro. Lá atrás, quando eu trabalhava com os caras, isso estou falando aí de uns 6 anos atrás, quando eu trabalhava com umas pessoas que eram, 7 anos atrás, na verdade, que eram fumantes assíduos, eles pagavam 7 anos atrás de $25 no maço de cigarro. Entendeu? Que não vende em qualquer lugar, não é todo mundo que tem acesso. O álcool ele vende numa área privada do mercado, dentro do mercado tem uma área específica, já refrigerada, e só isso que vende no mercado. O mercado tem que ter licença para vender álcool, não é todo mercado que tem licença para vender álcool. E tem um lugar chamado Liquor, que é um lugar específico só para bebidas alcoólicas, entendeu? Que é como se fosse mais loja de conveniência também, mas ele vende ali coisas relacionadas à bebida, vende um cigarro, tá? Não sei o que, ele tem que ter licença para isso também. Então, por isso, esse é um dos motivos que leva essas pessoas a fazer também a questão do roubo, né? Do roubo desses furtos que eu estava falando, porque é muito caro, é caro.
entendeu? Então as pessoas vão lá e vão quebrar por isso. Também tem a questão de fazer o mais fácil, tem a questão ali também do mais jovem, talvez também ser inconsequente. Eu não estou aqui passando a mão longe disso, estou tentando aqui, estou pensando aqui, né? Nunca pensei profundamente sobre esse assunto. O jovem de ir lá tentar a coisa a qualquer custo. Mas, enfim, o ponto está errado, é irregular, né? E eles fazerem isso. Acontece de um caso ou outro, nesses casos, nesse tipo de violência, ter alguém armado, é um caso ou outro, não é o normal é só invadir com o carro e quebrar. Às vezes usam armas de plástico também, tá? Mas a Nova Zelândia, no geral, é totalmente segura. Aqui você vai andar com o vidro fechado por causa do frio. Tá? Mas agora na primavera e verão, vidro abaixado, tranquilamente, qualquer horário do dia, madrugada, o que for, sem problemas nenhum. Ninguém vai invadir o seu carro para roubar. Entendeu? Eu costumo até dizer, e isso é uma brincadeira, é importante deixar claro, que o ladrão daqui é um ladrão consciente. Tá? A Nova Zelândia, você não vão invadir a sua casa para roubar a sua casa com você dentro. Se acontecer de eles invadirem, eles vão invadir quando você estiver no horário de trabalho ou que você viajou de férias, no feriadão, alguma coisa. Eles não vão invadir com você dentro. Entendeu? É como se fosse um furto, né? Eles vão furtar, eles não vão roubar, não vai ter nada mão armado e tal. É isso. O dano psíquico talvez seja menor. Agora, já aconteceu, mas não é o comum. Já aconteceu isoladamente. Entendi. Dentro disso, só para falar, Sim. Eu estou há 9 anos na Nova Zelândia, né? Para quem não sabe, eu vim da comunidade do Rato Molhado, no Engenho Novo, Rio de Janeiro. E eu estou na Nova Zelândia há 9 anos e 3 meses, e faz 9 anos e 3 meses que eu não tranco a minha casa em nenhum horário, e inclusive na madrugada, quando eu vou dormir. Inclusive, eu já passei noite fora. Hoje não, que eu tenho filho, mas antes, quando eu ia para ainda sair, madrugada, ia para o churrasco de alguém e às vezes estendia, dormia por lá, minha casa estava aberta. Entendeu? Essa percepção de segurança talvez te faz acreditar que não vai acontecer nada, e de fato não acontece, e você não tem problema algum em deixar sua porta aberta. Agora, esses problemas que aconteceram nos últimos anos, aí, ou nos últimos meses, sei lá, não sei a janela de tempo, você atribui a quê? A população daí, ou ao pessoal que está migrando, ou os dois? O que você não, tem de tudo, antes não tinha e agora tem, entendeu? Não, eu nem vou dizer para você que antes não tinha, mas assim, se acontecesse, se tivesse, se é que tinha, era uma coisa muito menor, muito menos divulgada, porque era uma ou outra pessoa que tinha coragem de fazer isso. Agora está aumentando esses números, mas como eu disse, é mais na região de Auckland e de Hamilton, né? Partes mais isoladas ali. Acontece tem uns imigrantes também que fazem isso, tem algum kiwi, né, que é o branquinho, como eu te falei, mas em sua maioria é o povo chamado Maori, que é no Brasil a gente fala em português o Maori, né, em sua maioria, que é um pessoal mais que geralmente tem o acesso à educação, mas não faz muita questão. É um pessoal que já tem um acesso a álcool mais cedo, é um pessoal que historicamente esse pessoal já forma grupinhos desde pequeno e que, por conseguinte, uma vez crescidos, formam gangues. Essa é uma outra coisa que tem aqui em Nova Zelândia. Tem gangues, tá? Tem gangues. Mas não é aquela gangue de que Comando Vermelho e ADA, alguma coisa desse tipo. Não é isso. É gangues que, tipo, acho que já aconteceu com você, que tinha a galera de uma escola que, quando cruzava com a outra escola, se batiam. Só que aí, às vezes, extrapolam. Às vezes tem uma pancada forte. Já chegou de algumas pessoas a morrerem. Já aconteceu. Entendeu? Mas é uma coisa muito mais específico desse grupo de pessoas que são os Maoris. Mas eles não são pessoas vulneráveis, não, né? Ou são? Em sua maioria, sim. Ou melhor, deixa eu falar o contrário. A maioria das pessoas que moram nascidas na Nova Zelândia, que são vulneráveis, são os Maoris. Mas não por questões de oportunidade ou por questão de oportunidade também? O governo
que soa até contraditório. A gente falar um pouco das oportunidades de educação e você ter pessoas com falta de oportunidade. Então, mas isso daí, Valci, vai acontecer em tudo, tá? Não é porque o país dá educação que todo mundo vai querer estudar, né? Não é todo mundo que vai querer. Até porque, por exemplo, se você for olhar, eu já trabalhei em empresas grandes aqui, em escritório e tudo mais, a maioria das pessoas que tem um diploma universitário, que estão cursando também as universidades, é o neozelandês Kiwi, que é o branquinho, não é o Maori, não é o Maori, é a sua maioria. Então, eu não sei te explicar o porquê, isso é uma coisa que eu fico devendo, tem uma coisa que eu deveria mergulhar mais, mas quando a gente fala de educação mais elevada, você vai ver, estou dando um número qualquer, tá? Você vai ver 100 branquinhos neozelandeses e 5 Maures. Quando tu fala, só para fazer uma correção à tua fala, que Sim. branquinho soa pejorativo, assim como negrinho. Tá. Talvez o branco, tá? E que o Mauri, ele é como se fosse o índio aí, né? E aí você tem ele não branco, né? Você pode falar não Isso. branco. Isso. Acho que talvez fosse o pessoal ia até entender melhor essa questão Isso. do branco Isso. e o não branco, que seria o Branco e não Mauri. branco. Eles têm uma característica que quando você olha, você percebe perfeitamente quem é, quem não é. Eles são mais corpulentos, são mais fortes, têm uma pele mais escura, morenos, em sua maioria absoluta. E um rosto mais com traços menos... com traços mais grossos, alguma coisa nesse tipo, eu não sei dizer. Na verdade, é o originário, né, da Nova Zelândia. É o povo originário. Eles vieram da Polinésia, na verdade, séculos atrás, mas foram os primeiros povos que chegaram na Nova Zelândia. Chegaram antes de qualquer outro. Dos outros povos, entendeu? Entendi. Legal entender isso. E a questão da qualidade de vida em si, cara, a questão de que a gente teve um podcast falando sobre plano piloto e tal, falando das Urbanismo. questões das comunidades, como surge a comunidade e tal, e aí isso tudo afeta, né, a qualidade de vida, tá diretamente ligado à qualidade de vida. O que você consegue ver aí de diferente em relação a nossas construções, as nossas praças, aos lazeres que a gente tem, que a gente consegue acessar, né, aos poucos, né, os poucos que tem a gente consegue acessar. Como que você viu aí quando você chegou? Qual foi a sua percepção? Então, Balci, a qualidade de vida aqui na Nova Zelândia eu acho que é uma coisa sensacional. Claro, tem a questão do frio, que pode te impactar em algum ponto, mas você tem parques maravilhosos na Nova Zelândia, né? Parques públicos, assim, além da manutenção ser bem feita, o parque é estupendo porque tem várias opções para as crianças estarem brincando. Você tem parques que tem até trenzinho para criança, trenzinho a motor, para a criança entrar e dar a volta dentro do parque. Parque gigante. Parques que, se você entrar, você não diz que aquele parque é de uma área menos favorecida, uma área tida como pobre. Entendeu? Você não consegue entender que aquele parque é como se fosse um parque do bairro da Penha, do bairro do Engenho Novo aqui, né? Comparando com o Rio de Janeiro. E você tem esses parques em todo o bairro, tá? Dependendo do tamanho do bairro, tem 4 parques, 3 parques, entendeu? Você tem aqui as escolas, além dos parques. As escolas são abertas, como eu falei, a comunidade faz uso das escolas nos finais de semana. Além disso, o povo da Nova Zelândia é um povo que costuma fazer muito exercício. Então, você tem as ruas, as calçadas, enfim, para estar se exercitando. Você tem, com as belezas naturais aqui, para estar fazendo trilhas, né? Como eu exploro muito essa parte, é muito comum aqui ser feito trilhas, acampamentos, piqueniques, as praias lindas também. Sempre tem alguém nas praias fazendo suas brincadeiras, nadando. Eu entro um pouco na água, mas o pessoal sempre nadando ou fazendo algum esporte aquático. Tem ainda todas as questões aí que o país oferece, quadras poliesportivas, também nas escolas ou em outras áreas, para as pessoas estarem se divertindo. Dentro da qualidade de vida, está ligado diretamente à questão da violência, obviamente. Então, eu posso te falar que a qualidade de vida ainda é excelente, por mais que isso tenha acontecido, esse episódio, como eu disse antes,
nos últimos anos, nos últimos 2 anos, mas a qualidade de vida é excelente. O salário, né, que impacta ali também, que está dentro da qualidade de vida, permite você ter uma boa vida aqui, uma boa alimentação, permite você ainda fazer viagens, né? A Nova Zelândia oferece muitos museus, galerias de arte, coisas do tipo para você ter como lazer. E um outro ponto muito importante também, que é a questão de transporte. Eu moro numa cidade, eu moro na capital, Wellington, em que o deslocamento aqui até, por exemplo, eu moro a 12 minutos de carro do centro. No horário do rush, esse número sobe para 24 minutos, às vezes 26 minutos. Né? É um tempo que você consegue tranquilamente ainda estar usufruindo, não impacta tanto na sua vida. Né? Podemos dizer que é uma cidade planejada, né? É uma cidade planejada. Não tão... Tem alguns defeitos também. Eu, por exemplo, a Nova Zelândia tem um defeito muito grave que eu fiquei decepcionado quando vim aqui, é que ela não investiu muito em transporte público. Como o carro aqui é barato, todo mundo consegue comprar um carro, uma faxineira tem o seu carro, além de poder ter o seu iPhone, por aí vai. Eu estou falando aqui produtos que são desejados, né? Mas a Nova Zelândia ela investiu pouco em transporte público. Então, o que mais tem é ônibus. A cidade de Auckland, que é aquela lá de 1,5 milhão de habitantes, você já tem... Aqui tem trem também, aqui em Wellington, tá? Mas na cidade, na Nova Zelândia como um todo, você tem poucos lugares que tem trem, ônibus, metrô e por aí vai. Auckland tem o metrô, além do trem e além do ônibus. O Wellington você tem o trem, o ônibus, né? Mas outras cidades já muito mais a questão do carro mesmo. Você fica mais carente do carro, mas você tem condições de comprar o carro. Você compra se você não quiser. Tá? Qualquer um consegue comprar o teu carro. E então, até dando um exemplo de um colega nosso aqui de São Paulo, que aqui na Nova Zelândia ele passou a fazer jiu-jitsu, passou a fazer surf e várias outras coisas, simplesmente com o tempo que ele não tinha no Brasil, que ele perdia no trânsito de manhã e de tarde, de manhã e no final do dia. Ele passou a investir esse tempo nessas outras atividades. Desculpa, não posso te ouvir, não consigo te ouvir, tá no mute. Ganhando mais qualidade de vida, né? Sim. Nesse tempo que ele despendia no trânsito, né? Exatamente. Complicado. Cara, para fechar aqui nosso papo, que foi bom, o Múcio César ele tem uma proposta de falar sobre oportunidades. A gente vem trazendo sempre as pessoas aqui, falar da trilha dele e tal. O que você identifica? O que você pode... Na verdade, não o que você pode, né? Na realidade, o que você sugere para o ouvinte que está pensando em tentar a vida ou uma oportunidade fora, ou seja na Nova Zelândia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o que você fala sobre isso? Olha, cara, mudar de país não é fácil. Exige muita determinação, muito foco, planejamento e uma dedicação ao seu sonho, que não adianta só sonhar, você tem que ser dedicado em pagar o preço por tudo, né? Já chorei várias vezes, vários natais, várias festas, vários encontros que os amigos fazendo, e eu não estive presente, então é realmente difícil. Mas se você for ampliar sua mente, se você quer enriquecer culturalmente, se você quer expandir enquanto pessoa, eu definitivamente recomendo a pessoa tenha experiência numa outra cultura, de preferência diferente da dela, tá? Eu conheço pessoas que fizeram 4 viagens internacionais, as 4 para os Estados Unidos. Para mim, essa pessoa está crescendo muito pouco. Tá? Tem todo o direito dela de fazer isso, mas para mim ela está crescendo muito pouco, porque o Brasil, infelizmente, muito da cultura do Brasil, ou melhor, da cultura do dia a dia do Brasil, são coisas americanizadas. Né? Então, acho que ele expande muito pouco, gasta muito para expandir pouco. Então, eu realmente recomendo a pessoa fazer o intercâmbio, pelo menos, ou se puder morar fora, diante do cenário atual, Brasil, enfim, eu recomendo muito. Mas, se não for o caso, que pelo menos tenha a experiência fora, se vier para a Nova Zelândia, será muito bem-vindo. Aqui, até hoje, eu ouvi falar de 3 pessoas, e eu conheço muitos brasileiros, 3 pessoas me questionaram, reclamaram comigo coisas sobre terem sido maltratadas, entendeu? Ou ter percebido alguma coisa, não necessariamente maltratadas, né? Nova Zelândia é um país que é muito receptivo, pessoal muito feliz, sorridente, na rua falando com você. Auckland já é uma situação mais
um pouco diferente é um pessoal, como é mais São Paulo, o pessoal está muito mais ali dia a dia, andando, aquela correria de trabalho. Mas fora aquele momento também, o pessoal já é muito receptivo, muito bem-vindo aqui. Então, eu falo assim, sim, venham para Nova Zelândia, eu recomendo a Nova Zelândia. Se não puderem vir para Nova Zelândia, ou não quiserem vir para Nova Zelândia por qualquer motivo, ainda assim, tenham experiência no exterior, que é algo formidável, que vai fazer expandir demais. Por fim, Nova Zelândia é um país heterogêneo, cara. Eu acho isso fantástico, o desenvolvimento de um país. Pessoas que pensam diferente, pessoas opostas em todas as situações, credo, ponto de vista. Aqui as pessoas levam muito a sério aquela coisa de você não seguir apenas uma linha. Aqui tem a galera que se dá muito bem, ganha muito dinheiro, contrata com profissões que não exigem título universitário, né? A galera do técnico ali se dá muito bem, faz muito dinheiro. Ninguém é mal visto por isso. Tá? Isso aconteceu comigo. Quando eu vim para cá, eu vim com pensamento de Brasil um pouco. Precisei uma vez, logo no início, ir a empresa lá da minha telefonia, né? E cheguei todo sujo de tinta e de poeira da construção. Tinha uma pessoa sendo atendida já. Chegou um cara de terno do meu lado e quem foi logo atendido em seguida fui eu. O pessoal me chamou, não, vem cá, sentei na cadeira, que todo mundo sentou, todo sujo, nenhum problema, né? Estou colocando aqui até uns pontos que eu esqueci, né? Qualidade de vida, quando a gente falou também, cara, poder andar de madrugada com seu telefone na mão, não tem preço, não tem preço. Então é mais um motivo também para poder sair, deixar seu filho brincando sem se preocupar, não tem preço. Nossa, enfim, eu sou suspeito, cara. Eu também me tornei cidadão neozelandês, um pouco mais de um ano, e recomendo demais. Venha para Nova Zelândia, mas se não, pelo menos tenha experiência no exterior. No intercâmbio, isso aí. O intercâmbio é realmente muito importante e abrange bastante nosso horizonte. Isso. Mas foi isso aí. Esse foi o papo com o Valber e a sua experiência de migração, tá? Foi um prazer estar com vocês nessa noite, nessa tarde, nesse dia, dependendo da hora que você vai estar ouvindo esse podcast, e muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de apertar o sininho, tá? De se inscrever e apertar o sininho, tá? E para a gente poder... Comentários, compartilhar. E também comentar, para a gente poder entregar isso para mais pessoas. Dá o like lá, o colher lá. Enfim. O like também, isso aí. Obrigado, prazerzão, Valcir. Obrigado a todos também. Mais uma vez, vocês estão somando aí para a gente construir aí o nosso projeto, dar continuidade e acabar, né, de pouquinho em pouquinho, com os muros sociais que impactam na sociedade. Obrigado. Um abraço, gente.